Prezados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos entrando no seu lar para mais um programa Intercessão. Que Deus abençoe você e toda a sua família através desta programação. Obrigado por sua audiência, você que está nos assistindo através da TV, do Canal 14 e repetidores em todo o estado de Pernambuco e pelo YouTube, nos perfis Rede Brasil Oficial e EDP Live ou pelo site www.idpeplay.org.br. Convido você para lermos um texto na Palavra de Deus que se encontra no livro de Esdras, o capítulo 8, os versículos 21 e o 23. Se você não dispõe de uma Bíblia, você pode nos acompanhar com o texto que está aparecendo aí na sua tela. Vamos juntos lermos a palavra do Senhor? Então, apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós e para nossos filhos e para toda a nossa fazenda. Porque me envergonhei de pedir ao rei exércitos e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. No programa de hoje, contamos com a presença do pastor Osiel Gomes e o evangelista Sóstenes Pereira. Para nós é uma alegria, pastor, tê-lo conosco aqui no programa Intercessão mais uma vez. Eu creio que os irmãos em casa já estavam sentindo falta do senhor, viu? Pai do Senhor, Mário. Não é a primeira vez. Nós queremos agradecer então a Deus por esta oportunidade, ao nosso pastor e também ao pastor Jefferson, que para podermos explorarmos mais um assunto dentro do padrão bíblico e assim chegarmos à excelência do que é a intercessão. Que bom, né? E hoje também contamos com o evangelista Sóstenes Pereira, que tem sido um grande ajudador aqui do programa Intercessão. E os irmãos estavam sentindo sua falta, pastor. Paz do Senhor, pastor Jefferson, pastor Osiel, e a você, querido irmão que está em casa. Nós somos gratos a Deus, pastor, pelo privilégio de estar aqui, mais uma vez cooperando, e também a nossa gratidão ao nosso amado pastor e ao Senhor também por estar neste dia com o pastor Osiel e o Senhor neste programa. Que bom, né? Graças a Deus. Antes de nós entrarmos em algum detalhe, vamos pedir ao pastor Osiel para elevar-nos a Deus em oração. Pois não, iremos. Altíssimo Deus, nós te agradecemos por esta oportunidade preciosa que nos concedes de aqui estarmos para, Senhor, ajudarmos na programação do programa Intercessão e assim explorarmos mais um tema relativo a este assunto. Que tudo seja feito para a honra e glória do teu santo nome. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Hoje meditaremos na vida de oração do personagem bíblico Esdras, que marcou a nação de Israel através do seu compromisso com a obra de Deus e através da sua vida de oração. Iniciaremos, portanto, a nossa reflexão com a seguinte pergunta: quem foi Esdras? E o que ele representou para a nação de Israel? Pastor Osiel, evangelista Sóstenes. Nós, quando falamos em Esdras, não podemos dissociar de maneira nenhuma o funcionário, do rei Artaxerxes da sua função sacerdotal. Ou seja, esclarecendo, ele era funcionário do rei Artaxerxes, trabalhava no palácio e no tocante ao estado de Judá, ao estado judaico, ele era escriba pelo palácio e era sacerdote e também relativo aos assuntos da nação de Judá, que estava ainda subjugada. Pastor, esse personagem que vamos estudar hoje é um personagem muito importante, é um ícone na história do povo de Israel, porque Esdras, ele vai se destacar como uma grande liderança no momento pós-exílio do povo de Israel, quando eles estão voltando para a Terra Prometida, especificamente para Jerusalém, e ali ele vai trabalhar na restauração do povo como uma sociedade, como uma nação, mas também como povo de Deus. E então Esdras,
ele vai exercer um grande papel junto de alguns profetas que são contemporâneos dele e como também de outro estadista que nós conhecemos, que é Neemias. Então, tanto Esdras como Neemias são responsáveis por um grande avivamento espiritual e um grande avivamento sociocultural de uma nação, da nação de Israel, que tinha perdido devido aos pecados cometidos, tinham perdido essa característica. Então Esdras vai se destacar como sendo um exímio estudante da palavra de Deus, mestre, que vai se dedicar a aplicar os ensinamentos, os princípios bíblicos para o povo de Israel. E assim ele vai se destacando em toda a história e é impossível dissociar a pessoa dele, especialmente porque alguns teólogos vão destacar Esdras como exercendo um papel de fundação da religião judaica logo pós-exílio. É interessante, né? Porque você falou do exílio, é interessante a gente voltar um pouquinho, né? Para os irmãos que estão em casa e que estão familiarizados, mas tem outros também que não estão muito familiarizados com essa questão do cativeiro. Então é interessante a gente dar uma voltinha um pouquinho, porque a gente vê que lá no cativeiro, Deus levou o povo para o cativeiro, principalmente em Babilônia, né? O povo de Judá, para curar o povo da idolatria e também, como o senhor disse, por causa dos seus pecados. E foram 70 anos, né? Exatamente. Conforme disse o profeta Jeremias. E naquele período ali, Deus ele teve o cuidado assim, de manter, tanto no palácio, um Daniel, para estar ali intervindo nas leis, e também entre o povo, o senhor disse, outros profetas que contemporâneos, como no caso do profeta Ezequiel, que estava entre o povo, mantendo a fé do povo acesa, né, viva. Então, a gente vê lá no capítulo 9 de Daniel, que Daniel, quando Daniel leu a história que o cativeiro estava terminando, ele entendeu que o período estava terminando pelo livro do profeta Jeremias, e ele começou a rogar ao Senhor, a orar, e a gente vê que aquela oração de Daniel foi algo que foi um dos recursos que Deus utilizou daquela oração para despertar o espírito de Ciro, né? Rei da Pérsia, né? Para liberar o povo para a construção do templo, porque Ciro estava também incluso numa profecia bíblica e certamente a influência de Daniel, talvez do próprio Esdras também, causou esse impacto no rei para despertar o povo. E o senhor disse uma coisa interessante, que ele foi uma peça fundamental, porque o povo que saiu do cativeiro, apesar de ter um Daniel lá no palácio, um Ezequiel ali no meio do povo, mas não era pouco para trazer um avivamento para a nação, né? Então, a gente vê que Esdras realmente foi um fator muito importante, porque ele foi usado por Deus para lançar as bases, né? As bases de um avivamento para a nação, né? É interessante, pastor Jefferson, pastor Osiel e os demais que assistem em casa, esse recorte histórico que o senhor fez, porque a nação propriamente de Israel foi rasgada como foi profetizado. Deus disse que rasgaria a nação em duas partes. Então, o Reino do Norte, que é chamado de Israel, com a capital tendo Samaria, sofreu grandes ataques resultantes de seus pecados contra Deus. E ali eles foram miscigenados e se descaracterizaram. Deus preservou o Reino do Sul, que é chamado de Judá, e que tinha capital como Jerusalém. Mas por causa dos pecados também constantes, então Deus decide levar esse povo cativo para a Babilônia, onde eles passam 70 anos. Nesse período, eles preservam alguma coisa relacionada à sua identidade, como nação, como cultura, porque Deus preservou esse povo porque ele tinha o objetivo de manter o seu povo, o qual ele tinha prometido pelo seu próprio nome, que seria um pacto, uma aliança perpétua. Então, de fato, são dois profetas que se destacam, Daniel estando no palácio, como o senhor disse, e Ezequiel no rio Quebar. E eles continuam mantendo a fé do povo acesa, confiando de que Deus faria com que eles retornassem ao seu lugar de origem. Como profetizado por Jeremias, depois de 70 anos, eles voltam. E é justamente nesse processo de volta à terra de Jerusalém, saindo da Babilônia, uma distância, alguns chegam a dizer 1.400 quilômetros a 2.000 quilômetros da Babilônia para Jerusalém. E quando eles retornam, Esdras e Neemias, podemos assim citar também esse nome, eles encontram uma situação precária, no sentido financeiro, no sentido espiritual, no sentido social,
a situação, a nação está totalmente descaracterizada. E por assim estar, então esses homens são utilizados, e no caso que estamos estudando hoje, Neemias, ele vai se destacar, Esdras vai se destacar nesse trabalho justamente porque ele vai conduzir o povo a esse reencontro com Deus e consigo mesmo como nação. Um fato interessante, a partir da citação do pastor Jefferson, evangelista Sóstenes, é que quando Daniel entendeu que os 70 anos estavam por findar, ele não viu nenhum indício de que realmente estava para findar. Mesmo ele entendendo que estava para findar, mas não havia nenhum indício. Daí a importância que ele tomou, o posicionamento da intercessão pelo acontecimento do fim realmente do cativeiro de Israel. Essa questão aí acho que é fundamental para o processo de intercessão. E tem um detalhe também importante que me escapou, que Esdras ele era da linhagem de Arão, desde o início. Ele era da linhagem de Arão, que foi o primeiro sumo sacerdote de Israel. Ele vem na sua, vamos falar, na genealogia. A linhagem, né? Na linhagem, ele vem desde da descendência de Arão, que foi o primeiro sumo sacerdote. Bom, aí nós continuamos com a nossa palestra. E é interessante, aí só aproveitando para dizer aos irmãos que estão em casa, o quanto é importante o valor da intercessão. O pastor Osiel levantou um assunto aqui interessante, porque mesmo o tempo do cativeiro findando, e Daniel era um homem que conhecia as Escrituras, como é bom você conhecer as Escrituras, né? Porque ele já começou a orar para que se cumprisse aquilo que estava predito. Mesmo ele não vendo nenhum indício, mas ele se pôs a orar e buscar uma resposta de Deus, e Deus levanta Esdras. Esdras, podemos assim dizer também, é uma resposta de Deus às orações do profeta Daniel, não é verdade? Como é importante, não é, um intercessor, ele buscar a Deus, mesmo que não veja nenhuma saída, mesmo que não veja nenhum indício, mas se ele tem a palavra, ele já tem recurso suficiente para clamar a Deus e ter a certeza de que Deus levantará sempre alguém em resposta às orações para socorrer o seu povo e a sua nação. A questão maior aí em relação ao posicionamento de Daniel, nós precisamos analisar e visualizar o que é que o homem pode interpretar ou querer imaginar. Porque se Deus disse que aos 70 anos iria acabar, mas não estava acontecendo nada, não havia nenhum indício. Ou seja, se o próprio Daniel não se posicionasse, poderia haver aí uma sutileza maligna de dúvida, será que é ou não é? Então, Daniel se antecipou já, entrando no caminho de oração. Que é o que muitas vezes nós precisamos fazer diante de situações de perigo ou aflitivas ou de tribulação. Ao invés da gente ficar estático, Deus vai resolver, trabalharmos em cima do processo intercessório, indo falar com o próprio Deus, porque Deus dará a solução melhor e a providência que Ele vai dar é certa e é a melhor que possível. Glória a Deus, né? Veja que coisa, que o programa está começando agora e já está gostoso, né? Então, eu creio que essa introdução foi muito importante para o assunto que vamos discorrer. Então, a gente bem sabemos que Esdras era funcionário, né, do rei Artaxerxes, como já foi dito aqui pelo pastor Osiel, e ele acumulava funções de escriba, sacerdote da religião judaica. Ele foi enviado a Jerusalém para ensinar a palavra de Deus ao povo judeu. A gente vê isso no capítulo 10, o capítulo 7, versículo 10 e 14 do seu livro. Porém, surge uma curiosidade. É possível que o intercessor acumule funções seculares e mantenha uma vida constante de oração, evangelista Sóstenes? Sim, pastor. Eu gostaria de voltar um pouco na narrativa que o senhor fez, apresentando Esdras como sendo um funcionário na Pérsia, né, do rei Artaxerxes. É interessante nós pensarmos que Esdras era
escriba e sacerdote. A função de escriba não era simplesmente ter o conhecimento da lei de Deus, mas o escriba, ele era um perito nas escrituras sagradas, mas também uma pessoa que tinha conhecimento secular. E acredito que a pergunta sai justamente daí, porque ele, no grego, o termo escriba vai se referir a secretário. E no termo hebraico, e no aramaico também, que foi uma língua praticada naquele período de Esdras. Então, o termo no aramaico, como no hebraico, vai se referir justamente àquele que tem conhecimento da palavra de Deus. Então, Esdras é justamente essa pessoa que tinha uma função secular, tanto é que aquele que lê o livro de Esdras vai perceber as genealogias que são citadas, inclusive o pastor Oziel já fez referência a isso, que é identificado facilmente quem é Esdras, porque pelo conhecimento que ele tem, ele começa a descrever família por família, narrando a origem de cada povo, de cada pessoa. Ele vai caracterizando ali, vai apontando para cada um. Há alguns teólogos que entendem, não é confirmado, mas entendem que os livros de 1ª e 2ª Crônicas foram escritos por Esdras. Não há nenhuma chancela sobre isso, mas há uma especulação sobre isso, justamente pela capacidade que ele tem como secretário, como aquele que é perito na leitura. Então, Esdras tinha toda essa condição. E nós podemos ver o seguinte, que mesmo exercendo uma função de influência para a religião judaica, para o povo judeu, ele também tinha influência diante do rei Artaxerxes. E mesmo sendo um homem secularizado, no sentido profissional da palavra, no sentido de ter uma função de destaque no reino, para estar como secretário, assistindo o rei, fazendo as crônicas do povo, mesmo assim, ele era um homem dedicado à oração. Dá a entender que ele era um homem extremamente ocupado, né? Exatamente. Mesmo sendo ocupado, ele também era sacerdote. Ou seja, ele preparava o povo para Deus. Então ele tinha o coração dedicado às coisas de Deus. Então é possível sim que ainda que alguém que esteja nos assistindo esteja ocupado, trabalhando secularmente, envolvido, você não precisa se desprender da função profissional para dizer, agora vou me dedicar à oração. É possível você ser um profissional na área secular e mesmo assim manter a vida de oração. E nós sabemos que, além de Esdras, nós temos um outro exemplo bem contundente, que é o de Daniel. Daniel, ele era profeta. E a palavra nos fala claramente a maneira de se comportar de Daniel, tanto nos eventos que ele teve em relação àquela questão do sonho do rei, como também em relação àquele decreto que saiu que não poderia se fazer petição a ninguém, a não ser ao rei, etc. e tal. Mesmo assim, lá em Daniel, no capítulo 6, o versículo 10, nós vemos que há uma citação que nos choca pela sua veracidade. Daniel 6,10 diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura daquela armação que fizeram com ele em relação ninguém poderia fazer nenhuma petição que não fosse ao rei, etc. e tal. Aí Daniel, quando soube desta escritura assinada pelo rei Dario, ele diz: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia em seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava. Bom, até aí a gente pode pensar, é uma situação de emergência, ele está orando 3 vezes por dia. Mas aí, na continuação do versículo, a gente vê: e dava graça diante de seu Deus. Aí é onde está o âmago da história, como também antes costumava fazer. Quer dizer, ele não estava fazendo ali por causa do emergencial. Ele já tinha o hábito, ele tinha o costume de estar sempre orando
Daí nós vemos que... E Daniel, ele tinha função também específica no reinado de Dario. É uma pessoa ocupada. De acordo lá com o início, ele era um dos príncipes escolhido pelo rei Dario para assessorá-lo diretamente. Que eram três, Daniel, os três príncipes, dos quais Daniel era um deles, assessorando o rei Dario. Portanto, ele tinha uma boa desculpa para relaxar sua vida de oração. Na sua vida de oração. Mas aqui diz que, eu sempre falo essa questão, 3 vezes ao dia se punha de joelho e orava, dava graças diante de seu Deus, como também antes costumava fazer. Não é o emergencial que estava levando ele a fazer isso. Porque muitas vezes somos levados a entrar na batalha da oração a partir de um problema específico, né? Uma questão que tem que ser resolvida. Mas aí o Daniel está dando um exemplo de que ele costumava esse estado de oração. Ou seja, as muitas atribuições dele não justificavam que ele deixasse de orar, porque ele estava lá orando e foi vencedor, né? Convém saber disso, né? Convém salientar. E a gente ainda poderia ampliar, pastor, sobre essa questão de o intercessor estar envolvido com a oração, mesmo tendo uma vida profissional. A gente vê, como foi citado pelo pastor Osiel, Daniel, o próprio Esdras, podemos citar Neemias, porque ele servia ao rei Artaxerxes. Neemias, capítulo 2, versículo 1, vai mostrar isso. E mesmo assim, a Bíblia também vai mostrar que ele intercede a Deus pelo povo. Nós também temos o exemplo de Débora, que era juíza. Ela tinha uma vida profissional, uma vida secular. Mesmo assim, Deus a constituiu por mãe em Israel, uma mulher que estava intercedendo diante de Deus. E aí nós podemos ver inúmeros casos nas Escrituras de pessoas que tinham uma vida profissional e isso não impedia com que essa pessoa estivesse vivendo uma vida de oração. É verdade. E é interessante que não sei se os irmãos perceberam em casa, mas eu vou pedir para a produção colocar aí na tela o tema do nosso programa hoje, que é exatamente isso, não é? A vida de intercessão de Esdras. Então, exatamente, nós estamos aqui tratando sobre a vida de intercessão de Esdras. Então, era um homem que ele, na verdade, era um homem que tinha todas essas funções, como foi falado, mas que ele não relaxou, como disse o pastor Osiel, na sua vida de oração, né? Então, é importante que o intercessor, ele entenda que não existe desculpa para não orar. Até porque eu vi certa vez na escola bíblica um pastor trazendo um assunto interessante, não me lembro agora o nome dele, mas ele contou um assunto interessante, ele falando que nada substitui a oração. E a gente vê que você pode fazer de tudo, mas a oração ela é insubstituível, né? A oração ela é insubstituível. Então é importante que o intercessor ele sempre esteja ligado com os céus. Até porque o apóstolo São Paulo disse lá, escrevendo aos Tessalonicenses, né? Orai sem cessar, né? Escrevendo a carta de Éfeso, ele disse, orando em todo o tempo, né? Com toda oração e súplica no Espírito. Então, orando em todo o tempo, orai sem cessar. E o senhor citou Neemias, e é interessante que Neemias, ele não apenas orava num momento reservado, como ele teve o período de estar em jejum e intercessão, mas vez por outra, quando ele estava diante de uma situação, ele orei, meu Deus. Quando o rei olha para o semblante dele triste, aí ele ora ao Senhor, ele ora ao Deus do céu, e aí ele expõe o plano. Então era um homem que, se a gente for ver no livro de Neemias, já sempre pontuando orações rápidas, quer dizer, diante de situações. Então aquele que tem o costume de orar, ele está sempre orando, né? É uma questão de prioridade. Prioridade, é um provérbio popular, quando a gente quer, a gente faz. Quando queremos, fazemos, né? Como estabelecemos que vamos fazer, fazemos. Agora, se nós não priorizamos a oração e a intercessão, aí vai se perdendo, que é o que aconteceu com o povo quando foi levado cativo para a Babilônia, ou para a Pérsia, né? No caso, ele começou a esquecer as suas origens. Daí começou a mistura, a partir da mistura entrou o pecado. Que foi Deus usando agora Esdras na sua postura, tanto a sua fé e a sua crença e a sua influência
diante a sua comunhão com Deus, justamente para despertar no povo, através de um processo espiritual, para o povo voltar a adorar a Deus e voltar às suas origens. O senhor agora abriu uma porta aí que realmente se a gente podia terminar o programa somente nesse assunto, né? Porque o senhor abriu uma porta muito grande aí, né? Porque quando o povo ele se esquece de orar, ele vai perdendo o temor, vai perdendo a sensibilidade espiritual, não é? Vai se envolvendo gradativamente com as coisas desta vida e vai se misturando, não é, evangelista? Vai se misturando e é possível que essa mistura ela vá levando o povo a perder a sua própria identidade e a negligenciar os princípios que norteiam a sua vida através da palavra de Deus e vai começando a aceitar certas coisas que vão de encontro àquilo que está na palavra de Deus por falta da oração. A falta de oração ela gera no coração do crente um esfriamento espiritual que vai perdendo o temor. Vai perdendo o temor e as coisas e os princípios morais e espirituais estabelecidos na palavra ficam tão comprometidos que vem aí o que o senhor falou, pastor Aziel, a mistura, né, evangelista Sóstenes? Sim, pastor. O senhor falando, eu me lembrei aqui de um texto no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17 e o verso de número 1. Texto super conhecido, né, de todos os irmãos que estão em casa. Primeiro Reis? Primeiro livro dos Reis, capítulo 17 e o verso de número 1 diz assim: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. A expressão que eu gostaria de destacar é quando ele diz assim: perante cuja face estou. Ele não está dizendo que visitou a face do Senhor ou que frequentou no passado, mas o verbo está conjugado aqui na primeira pessoa do singular, no presente, no tempo presente. Ele está dizendo que ele está na presença do Senhor. E estar na presença do Senhor gera reverência, gera temor, gera prudência, gera dependência. E aí a gente vai destacando inúmeras qualidades. Por estar na presença do Senhor, eu me torno uma pessoa reverente. Por estar na presença do Senhor, eu me torno uma pessoa dependente dEle. Por estar na presença do Senhor, eu tenho um temor de como agir. Mas a partir do momento que eu saio dessa presença, o pastor Aziel comentou aqui, que gera o pecado. Então, eis a importância de estarmos sempre na presença do Senhor. Eu não sei se foi por isso que Paulo disse que orai sem cessar. Porque você estando na presença dele sempre, a reverência e o temor e essa dependência vai ser constante. E é uma questão também, não é sem razão que o apóstolo Paulo faz aquela advertência lá em Romanos 12, capítulo 2. Não vos conformeis com este mundo. Porque a ausência de oração fatalmente vai trazer uma conformação com o mundo. Não é preciso ir muito longe não para a gente entender que qualquer pessoa que tenha qualquer experiência em oração já passou pela experiência de repente orar por determinado assunto e ver que estava tomando a direção errada quando começou a orar. Quando começou a orar, ele verificou, meu Deus, o que é que eu ia fazer? Através da comunhão e da atitude de oração. Exatamente. Pronto, meu irmão. Que coisa interessante, né? Os senhores falando assim, eu me lembrei do livro do profeta Samuel, no capítulo 3, diz assim: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, e não havia visão manifesta. Então veja a situação espiritual, quando o povo vai se esquecendo da oração, a gente vai perdendo a visão de Deus e vai aceitando as coisas que vão acontecendo no mundo de forma natural. Acha as coisas natural, a gente vai perdendo essa sensibilidade. A expressão de Paulo, né? Vai se conformando. Vai se conformando com o mundo. Meu Deus, que Deus nos ajude a mantermos uma vida de oração. Então você que está nos ouvindo, independente de você ser uma pessoa muito ocupada,
mas já foi dito aqui pelo pastor Osiel que para manter esta vida de oração é preciso estabelecer uma prioridade na sua vida, né? Nós temos que estabelecer uma prioridade. Então a oração deve ser prioridade. Eu já disse aqui algumas vezes em algum programa, lembrando que prioridade é questão é você estabelecer um tempo. Ou seja, prioridade, ela só pode acontecer se você estabelecer um tempo para a prioridade, aquilo é prioridade. Porque você diz assim, eu não tenho tempo para fazer isso, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para estudar, eu não tenho tempo. Então, prioridade é você estabelecer tempo, né? É valorizar, é você valorizar. Então, se você não estabelecer um tempo para estar com Deus, se você não estabelecer um tempo para dedicar a sua vida de oração, a vida de oração, então você vai sofrer consequências lá na frente. Porque hoje você diz assim, por exemplo, já até comentamos aqui no programa certa vez, eu não tenho tempo para fazer um exercício físico, eu não tenho tempo para ir a um médico, eu não tenho tempo para... Mas quando o camarada adoece, tem um AVC, ele vai ter tempo. Ele vai encontrar tempo, né? Vai encontrar tempo para fazer um exercício, vai encontrar tempo para fisioterapia, ele vai ser mais lento, ele vai dar os passos mais devagar. Ele já corria muito, mas agora vai correr menos, vai dar mais lento, porque sofreu um acidente, um AVC, uma coisa. Então, tempo é questão de prioridade. Você tem que estabelecer uma prioridade, né? E Esdras estabeleceu essa prioridade. Mas ainda tem muita coisa pela frente e vamos aproveitar bem, não é? Vamos estar lá na frente e eu gostaria de mais uma pergunta aqui, porque eu queria ver se a gente consegue abrir um espaço também para a gente fazer uma rápida oração também pelos nossos irmãos que estão necessitando de um milagre. Mas a gente vê que Esdras ele teve a responsabilidade de levar ofertas para a reconstrução do templo do Senhor. Esdras capítulo 7, versículo 15 ao 20, eu gostaria, se possível, o evangelista Sócio poderia ler esse texto aí. Esdras capítulo 7, versículo 15 ao 20, a gente vê essa passagem bíblica aí para fecharmos aqui a pergunta. Podemos começar do versículo 14? Pode sim. Porquanto da parte do rei e dos seus 7 conselheiros és mandado, para fazeres inquirição em Judá e em Jerusalém, conforme a lei do teu Deus, que está na tua mão, e para levares a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros voluntariamente deram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. E toda a prata e o ouro que achares em toda a província de Babilônia, com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes, que voluntariamente oferecerem para a casa de seu Deus, que está em Jerusalém. Porquanto comprarás com este dinheiro novilhos, carneiros, cordeiros, com as suas ofertas de manjares e as suas libações, e oferece-as sobre o altar da casa do vosso Deus, que está em Jerusalém. Também o que a ti e a teus irmãos bem parecer fazerdes do resto da prata e do ouro, o fareis conforme a vontade do vosso Deus. E os utensílios que te foram dados para o serviço da casa de teu Deus, restitui-os perante o Deus de Jerusalém. E o resto do que for necessário para a casa de teu Deus, que te convenha dar, o darás da casa dos tesouros do rei. Então a gente vê que nessa missão ficou registrado um importante acontecimento, pois ele disse no versículo 8, né? Apregoei um jejum. Ele disse, apregoei um jejum para nos humilharmos perante o nosso Deus, porque tive vergonha de pedir ao rei dos exércitos, para pedir ao rei exércitos e cavaleiros, né? No versículo 18. Que lições o intercessor pode tirar, evangelista Sócio, pastor Osiel, que exemplo o intercessor pode tirar deste episódio? O capítulo 8, né? O senhor estava citando o capítulo 8, os versículos 21 e 22, que foi a leitura que o senhor tomou como base. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós e para nossos filhos e para toda a nossa fazenda,
porque me envergonhei de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto tínhamos falado ao rei dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. Amém. É interessante, né? Porque ele recebeu a missão Sim. de levar a oferta, né? É. E ele viu que o negócio era sério. Ele podia ser roubado, ele podia ser assaltado. Aí ele teve vergonha, ele pediu ao rei uma escolta. Ele podia ter pedido ao rei, mas ele pediu uma escolta porque ele havia falado que Deus... Então ele jejuou e buscou. Que lições a gente pode extrair desse acontecimento? Pastor, a lição que nós podemos atrair aqui, pelo menos o que me dá para entender, é que nós não podemos viver a palavra simplesmente, aliás, falar simplesmente a palavra, mas devemos viver a palavra que nós pregamos. Esdras, ele tinha dito ao rei que a mão de Deus estaria com ele para proteger os que andam com Deus, e a mão de Deus também iria pesar sobre aqueles que eram inimigos dele, de Deus. Então, quando Esdras anuncia esta palavra, ele se encontra diante de um grande desafio, porque ele está com uma quantidade, um montante grande de utensílios da casa de Deus, com peças valiosas de ouro e de prata, com muito dinheiro. Então agora, quando ele se encontra com todo aquele dinheiro, ele se questiona: como é que eu vou pedir ao rei para me dar um exército, para me dar uma escolta, para me dar uma proteção, se eu disse ao rei que Deus é quem nos livra? Então naquele momento ele diz assim: eu vou jejuar. Ao invés de pedir ao rei ajuda, eu vou pedir ao dono. Eu preguei, eu disse que ele protegia, eu disse que ele cuidava. Então como é que agora eu vou voltar para o rei? Eu vou confiar em Deus. A lição que nós aprendemos aí é que nós não devemos simplesmente pregar ou ler a palavra, mas devemos viver. É muito fácil cantar sobre fé, é muito fácil. E às vezes tem alguém, né, que fica na igreja levantando a mão e dizendo eu creio, mas na hora que se encontra diante do desafio, acaba buscando outros recursos. Não é pecado ter recursos, porque a Bíblia diz, né? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Deus não despreza a sentinela. Deus não despreza aquele que vigia. Deus não despreza a segurança, mas Ele diz que a prioridade é Ele. E a lição que nós aprendemos é justamente essa. Pelo menos o que eu posso aprender aqui, pastor Ziel, é de que ele não deveria simplesmente pregar ou ler, mas ele deveria viver daquilo que ele lia e daquilo que ele pregava. Ou seja, não seria viver de uma teoria. Exatamente. Porque de repente eu vou para o livro de Salmos. Aí leio lá no Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da tribulação. Por mais que eu leia, haverá um momento em que eu vou estar na hora da verdade. Deus é ou não é? Porque é o que aconteceu com eles nesse momento. Se ele já havia afirmado a mão do nosso Deus, como falou o evangelista Sóstenes, a mão do nosso Deus é sobre todos os que buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que te deixam. Ele viu que nesse momento era a hora da verdade para ele. Ele teria que comprovar aquela afirmação, porque Deus não é Deus de teoria. Deus, Ele é um Deus que fala e cumpre. Ele faz. É Deus de providência. Deus que faz acontecer. Agora, Ele faz acontecer se eu me respaldo naquilo que o autor aos Hebreus me diz. Hebreus 11:1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então eu estou
firmado nessa promessa, nessa definição desse versículo. Então, eu tenho que, em algum momento da vida, eu vou ter que chegar numa hora em que vai acontecer a hora da verdade comigo. Deus está comigo ou não está? Exatamente. É a situação de Esdras aqui. Deus é ou não é? A mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam ou não é? Aí, nesse caso, ele sentiu que não deveria, então, pedir aquela escolta. Agora, não é simplesmente fazer aquela oração que nós podemos dizer, a oração telegrama, né? A oração enter, resolvido. Porque ele diz aqui, então apregoei ali um jejum para nos humilharmos. Houve uma atitude mais séria, uma questão mais consistente para que pudesse se cumprir ou se estabelecer aquilo que ele havia dito, que a mão do nosso Deus é sobre todos que o buscam para o bem. É essa maneira que eu vejo. E é interessante que ele diz aqui, pastor, porque me envergonhei de pedir ao rei exército. Ele disse, eu fiquei com vergonha. Como é que eu posso dizer que esse Deus é grande e na hora que eu tenho para confiar nele, eu vou buscar outro recurso? E é interessante o senhor falou aí, porque ele diz assim, e a mão do Senhor é contra aqueles que se afastam dele, né? Então, aí o rei podia dizer assim, peraí, tu me dissesse agora que esse Deus protege, e se ele está contigo, então ele vai te dar a vitória. Então ele ficou com vergonha, ele disse, rapaz, porque parece que a Bíblia diz que o homem é provado pelas suas palavras, né? O homem é provado pelas suas palavras, né? Então a gente vê que o intercessor, ele tem que ter muito cuidado com aquilo que ele fala, porque ele vai ser provado por aquilo que ele fala, por aquilo que ele prega, né? Porque se você prega sobre a fé, você vai ser desafiado da sua fé. Então você vai ser desafiado. Então veja como é importante que o intercessor ele tenha a comunhão com Deus. E ele seja, como disse o pastor, uma pessoa que crê, que tenha fé, que acredite que Deus, ele faz aquilo que ele diz que faz, né? E eu achei muito interessante o senhor falar uma coisa interessante aqui. O senhor falou que nós não podemos viver uma vida de teoria, né? E Deus nos leva a... Eu creio, pastor, que eu creio que aquele posicionamento de Esdras foi uma ação do Espírito Santo nele para que ele pudesse se comprometer com aquilo que ele estava falando diante do rei, para poder estimular não somente a fé dele, mas também a fé do povo. Porque o povo precisava de que o líder estivesse vivendo uma vida de fé, porque tudo na história de Israel é questão da ação soberana de Deus, né? O salmista parece que tem um dos salmos que diz assim, se não for ao Senhor, assim diga Israel, né? Os nossos inimigos teriam nos engolido vivos. Então, se não for o Senhor, então a nossa vitória vem da parte de Deus. E agora chegou a hora de botar para fora aquilo que estava escondido no interior, que era a fé. Então a fé que está no interior, ela tem que se revelar. E eu creio que Deus força situações para que a nossa fé, ela seja revelada, ela apareça. Principalmente num momento de decisão como esse, né? Porque era sério, a situação era difícil. Ele ia levar dinheiro, ele ia levar oferta, ele ia levar recursos. E poderia sofrer um assalto. E aí, como é que ele ia explicar isso? Mas ele creu que a mão de Deus era com ele. Exatamente. É importante nós, queridos irmãos que estão em casa acompanhando este programa Intercessão, é importante que nós possamos guardar o nosso coração diante de Deus, não simplesmente falando teoricamente, cantando e dizendo Deus é grande, mas que possamos de fato viver este evangelho, viver esse relacionamento com Deus, como disse o pastor Osiel aqui, citando o Salmo 46. O Salmo 46 diz que ele é o socorro presente na angústia. E se você crê nesta verdade, que ele é o socorro presente, então na angústia, não recorra em primeiro lugar a outros, recorra primeiramente a Deus. Vá a Deus em oração, busque a Ele e, por certo,
Ele vai se revelar a você nesse momento de tanta dificuldade. Que maravilha. O programa está quase terminando e ainda temos duas perguntas. Faça rápido, né? Eu sempre digo aqui que tem irmãos assim, pastor, não dá para esticar a mão um pouquinho, não. A gente fica aqui brigando com a produção, mas nós temos horário, né? Porque tem outros programas. Então nós temos duas perguntas para a gente responder ainda nesse espaço de uns 7, 8 minutos que nos resta. É perceptível que a gente vê que Esdras, ele, ao testemunhar da intervenção de Deus, ele usava a expressão a mão de Deus. A gente viu aqui agora a mão de Deus, a gente vê isso no capítulo 7, versículo 3, no versículo 9, no versículo 28, no capítulo 8, versículo 18, no versículo 22, o 31, a gente vê que ele usa sempre essa expressão, a mão de Deus. Pastor, será que quando o intercessor ora, o seu vocabulário ele é alterado? Cremos que sim, porque o estado de comunhão com Deus leva a pessoa a um entendimento diferente das situações, a uma visão diferente das situações. Um paralelo, talvez pálido, seja quando Paulo diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Que você está em comunhão com Deus, tem uma visão diferente das questões e uma linguagem também diferente, uma linguagem que leva a pessoa a um contexto de piedade, a um contexto de entendimento da vontade de Deus na sua vida. Porque não podemos entrar na intercessão ou no contexto da oração fazendo com que Deus, ou querendo com que Deus faça o que nós fatalmente queremos que Ele faça. Porque o próprio Jesus nos disse, né? Na oração padrão que Ele nos fala, do Pai Nosso, Ele diz, seja feita a tua vontade. E no estado de comunhão com Deus, eu vou entender que eu tenho o meu direito diante de Deus de falar a minha necessidade, a minha aflição, a minha tribulação, mas a visão mais profunda, ou a visão mais à frente, a onisciência, que é o atributo de Deus, vem de Deus, que Ele verá que, por vezes, o que eu possa estar pedindo, Ele vai me fazer entender que não é a melhor saída, não é a melhor situação. Como já falamos no início, muitas vezes a gente muda o nosso entendimento de um determinado problema a partir da oração. E Deus muda até a linguagem também que nós possamos estar usando para com Ele. Maravilha, né? Sim, pastor. É interessante que o vocabulário do cristão, ele é realmente alterado quando ele está em comunhão com Deus. Pastor Osiel falando, eu me lembrei aqui de algumas situações vividas, né? Às vezes nós trabalhamos com diversos tipos de pessoas, de regiões, de localidades. Por exemplo, quando vamos para um país como Moçambique, por exemplo, então nós estivemos trabalhando ali e percebemos a linguagem daquele povo e acabamos aprendendo até vocabulário daquele povo. Quando nós trabalhamos, pastor Ziel, com o pessoal de Angola, de Portugal, nós aprendemos o sotaque e o vocabulário daquele povo. Se a gente sair daqui agora, possivelmente tem alguém no Rio de Janeiro, São Paulo, nos acompanhando, aí você vai ver que o vocabulário pernambucano é diferente. Esse regionalismo, esses idiomas de outras línguas, a gente acaba aprendendo porque estamos com aquele povo. Se você está com Deus, é possível que em Deus você também aprenda um novo vocabulário, porque a sua conversa com Deus vai gerar uma nova forma de falar. A linguagem divina vai acabar influenciando você. Foi isso que aconteceu com Esdras. Ele, pelo fato de estar dependendo de Deus, vivendo com Deus, estando em Deus, então toda hora quando ele está falando, ele diz, a mão de Deus está comigo, o Senhor nos guardou, o Senhor nos livrou. Por quê? Essa vivência com Deus gera um vocabulário de Deus
nessa pessoa. Interessante, né? Existe um vocábulo na oração, então, e nós vamos melhorando à medida que nós vamos conversando com Deus. Agora o tempo da gente ficou bem pouquinho. Eu estou aqui lutando aqui com a produção para ver se tinha mais alguns minutos, mas nós temos uma grade aí. Mas eu acho que em ligeiro tempo, essa pergunta aqui é uma pergunta que leva um grande tema, um grande assunto, mas rapidinho, né? A gente vê que no capítulo 9 está registrada uma das orações mais relevantes da história do povo de hebreu. Pois essa oração ela é o nascedouro de um dos maiores avivamentos do Antigo Testamento. O que podemos aprender sobre a oração intercessória a partir desse capítulo 9 e também o 10 de Esdras? Evangelista Sócio, pastor Osiel, assim, rapidamente. Evangelista Sócio. Amém. Pastor, só esse capítulo 9 é um programa. É um programa. Mas, falando rapidamente, os irmãos que estiverem em casa e puderem ler o capítulo de número 9 e o 10, vão perceber que Neemias, ele, ao orar a Deus, ele vai mostrar sua dependência de Deus, vai mostrar a sua humilhação diante de Deus quando ele está intercedendo. Ele vai reconhecer o pecado do povo, ele vai reconhecer a grandeza de Deus. Isso acontece com todos nós, o reconhecimento do nosso estado, o reconhecimento da grandeza de Deus. Vai mostrar que a identificação de Neemias, tem momentos que de Esdras, desculpe. Tem momentos que Esdras vai dizer assim, nós pecamos. Ele não pecou, mas ele vai se identificar com o pecado do povo daquela terra, do pecado dos seus pais anteriormente. Então ele vai confessando tudo isso diante de Deus. São grandes lições, como nós podemos ver na oração de Esdras. Isso lembra o posicionamento de Moisés quando procurava defender, entre aspas, né, defender ou interceder, no caso, né, pelo povo de Israel. E um detalhe importante no que o pastor Jefferson citou, e juntando também com o argumento do evangelista Sóstenes, é a questão do perto do sacrifício da tarde, me levantei da minha aflição, havendo já rasgado a minha veste e o meu manto, e me pus de joelhos e estendi as minhas mãos para o Senhor meu Deus. A questão da humilhação diante de Deus. Porque não é sem razão que Deus afirma que os humilhados serão exaltados, humilhados diante de Deus. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Aí tem o contexto cultural de como Esdras se humilhou nessa citação do versículo 5, em que ele fala de rasgar a veste e rasgou o seu manto, mas se pôs de joelho e estendi as minhas mãos para o Senhor. Ou seja, há uma questão de nós procedermos a nossa humilhação diante de Deus, numa forma de que Deus irá nos atender de acordo com a sua vontade, e nós vamos ter a sabedoria e o entendimento de que é o melhor para nós no nosso dia a dia. Estava começando agora o esquentado. Mas chegamos assim ao final do nosso programa e, como disse o evangelista Sócio, esse capítulo 9 é um programa, não é? O senhor agora abriu uma porta aí, a gente pode assim, aproveitar esse momento aí do capítulo 9 de Esdras, capítulo 9, versículo capítulo 10, os irmãos em casa poderão ler, e se Deus quiser estaremos aí em outro programa, em outra oportunidade, estaremos vendo essa questão do avivamento. Nós estaremos intercedendo, estaremos falando aqui sobre os grandes avivamentos que aconteceram na história bíblica, não é? E também até na história secular, na história que continua após a Bíblia, nós estaremos intercedendo por avivamentos. Aí a gente vê a intercessão por um grande avivamento que houve na nação. Esdras se afligiu em ver a situação espiritual e decadente do povo, o caminho que tinha corrido, mas ele cai de joelhos, se humilha, intercede, se identifica, reconhece a soberania de Deus, e todo o povo é contagiado pela sua intercessão, de sorte que o povo abraça a causa, vai ao encontro de Deus e vem a resposta de Deus para a nação. Que Deus abençoe aos nossos queridos
pastores, né, que estão conosco aqui. Amém. Deus abençoe, foi um prazer tê-lo conosco no programa Intercessão, pastor Aziel, evangelista Sorte. Fica aí as considerações finais, porque o nosso tempo já chegou no limite, né? Bom, agradecemos a Deus por essa oportunidade, ao nosso pastor, pela confiança de podermos estar aqui, também ao pastor Jefferson. E o tema ele é extenso, né? Daria muito mais considerações, mas o tempo é curto. Mas nós louvamos a Deus porque podemos colaborar e cooperar com o nosso pastor na propagação, na difusão dos ensinos da palavra de Deus. Faço minha as palavras do pastor Aziel. Glória a Deus. Então, vamos estar orando ao Senhor, agradecendo a Deus pelo programa Intercessão e aproveitando, vamos orar pelos que estão pedindo, fazendo seus pedidos de oração já nas redes sociais, aqueles que estão passando por um momento difícil, como o Herdia se encontrou numa situação sem saída. Ele viu a situação complicada aí no capítulo 9, o versículo 10, mas chegou a pessoas que disseram assim: levanta-te, porque te pertence este negócio e nós seremos contigo. Então você que está prostrado, você que está numa situação sem saída, nós estamos aqui lhe dizendo que há saída, nós estamos contigo. A Rede Brasil, a igreja, os irmãos, nós estamos com você nesta batalha e nós vamos interceder para que a mão de Deus, a boa mão de Deus que já tanto falou, esteja sobre a sua vida para reverter este quadro, para virar este cativeiro e lhe dar uma nova história. Vamos pedir ao evangelista Sóstenes para estar orando ao Senhor, intercedendo pelos nossos irmãos que estão fazendo seus pedidos de oração, aqueles que estão passando por um momento difícil, sem saída, para que Deus possa dar esta grande vitória que eles tanto almejam e necessitam. E também, aproveitando, intercedendo também pela nossa nação, para que Deus nos dê paz para o nosso Brasil. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças, nós te rendemos louvores, Pai. Nós te exaltamos porque tu nos concedeste a oportunidade de refletir na vida de Esdras, Senhor. Obrigado, porque tu levantaste um homem como Esdras para registrar essa história para nós, para que possamos aprender os princípios da tua palavra, Senhor, para que possamos estar em oração, assim como o teu servo esteve. Te agradecemos, Pai, porque Esdras nos trouxe grandes ensinamentos, Pai, de como nós devemos nos aproximar a Ti. E por isso nos humilhamos diante de Ti. E por isso agora, Pai, nós rasgamos o nosso coração diante de Ti. Tu conheces o nosso coração e Tu sabes que humildemente levantamos a nossa voz diante do Teu trono. Tu que és Rei, Tu que és Senhor, Tu que tens o controle de todas as coisas, Tu que domina sobre as enfermidades, sobre as situações caóticas da nossa vida. E agora, Pai, intervém. Nós te pedimos, Senhor, o Teu milagre, o Teu cuidado sobre a vida de cada um dos Teus servos que estão orando, que estão pedindo, que estão clamando por Ti, Senhor. Do mesmo jeito que Tu vieste para intervir na história da nação de Israel, sim, Senhor, intervém na história do nosso país. Muda o rumo da nossa nação para que o Teu nome venha a ser glorificado, Senhor. Nós queremos Te pedir, Senhor, que o mesmo quebrantamento que aconteceu nos dias de Esdras, nós possamos também testemunhar, Senhor, e ver o Teu cuidado sobre a nossa nação, sobre o nosso povo. Ó Pai eterno, nós queremos ver as Tuas poderosas mãos sobre cada um de nós, sobre a nossa igreja, sobre o nosso pastor, sobre o ministério da Tua igreja, sobre a obra missionária, sobre as famílias da Tua igreja. Glorifica o Teu nome, Senhor. Sê exaltado em cada um de nós. Ouve a nossa oração. Por isso tudo entregamos nas Tuas mãos. Em nome de Jesus, assim nós Te adoramos, hoje e sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Contamos com a sua audiência, a sua participação no programa Intercessão. No próximo sábado, se Deus assim nos permitir, às 5h30 da tarde, estaremos de volta ao programa Intercessão, se o Senhor Jesus não tiver vindo buscar a sua igreja. Vamos pedir ao pastor Aziel para nos abençoar com a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo
seja com cada um de nós, hoje e sempre.